Fórum Vitória. Boa noite, bem-vindos à última entrevista do ciclo de entrevistas aos candidatos à presidência do Vitória, um ato eleitoral marcado para 20 de julho. Já tivemos aqui neste mesmo espaço, na quarta-feira e na quinta, as entrevistas aos candidatos das listas A e B, respectivamente António Miguel Cardoso e Miguel Pinto Lisboa, e hoje é por isso a vez de escutarmos as declarações, as explicações, também os projetos de Daniel Rodrigues, que corporiza a candidatura da lista C. Tem 42 anos, é advogado de profissão, sócio número 11.018, atual presidente da Assembleia Geral da SAD. Daniel Rodrigues, boa noite, obrigado por ter vindo. E começo por perguntar-lhe exatamente o seguinte. Esta é uma eleição para os órgãos sociais do Vitória Sport Clube que surge depois da demissão da atual direção. É, portanto, uma eleição antecipada. Já equacionava candidatar-se em 2021 e, portanto, isto acontece mais cedo do que esperava? Ou não era ainda a sua intenção pensar numa eventual candidatura? Antes de mais, boa noite, Abel, boa noite a todos os ouvintes da Santiago, em especial às vitorianas e vitorianos que nos acompanham nesta emissão. Agradeço o convite para estar cá e vamos tentar até ao último dia desta campanha eleitoral esclarecer os sócios e dizer ao que vimos, e é para isso que estamos cá. Disse bem, estas eleições vêm num tempo muito difícil. Esta altura da época é uma altura muito importante para os clubes de futebol, e bem para as modalidades em que se está a construir, estão-se a construir equipas, plantéis, a organizar processos, portanto a altura não é boa. Quanto à questão que foi lançada... Portanto, a altura não é boa para a demissão que acabou por suceder? Sim, isso, obviamente. Não havendo uma altura ideal, esta foi a pior? Esta é a pior que pode acontecer. Esta é a altura mais importante do ano. O mercado está ativo e, portanto, nós, distraídos num processo eleitoral, estamos a participar da nossa concorrência. Quanto à questão que me lançou, se eu estava preparado, se contava, qualquer sócio vitoriano, como sabe, tem o direito de se candidatar aos órgãos sociais. Somos nós que temos de ser a solução para o Vitória, não são outros. Não é nenhum sócio de outro clube que vem resolver os problemas de Vitória. E por isso, por vezes, mais que um direito, nós temos um dever. E eu, como sabe, sou um daqueles sócios com intervenção, com posições tomadas no clube, na praça pública, em relação aos assuntos do Vitória no sítio certo, que são as Assembleias Gerais do clube, quem me conhece sabe bem. Aliás, o Abel também sabe que num programa que tivemos aqui há uns tempos atrás no Fórum Vitória, eu dei as minhas posições. Eu sou um vitoriano que não sou daqueles cinzentos. Sou daqueles que ou é preto e branco, tenho posições e assumo as minhas posições. Tenho um passado, as pessoas conhecem-me no Conselho e na cidade e, portanto, fui-me preparando enquanto dirigente e isso também reconheço o papel da Liga. A Liga lançou há coisa... Mas foi-se preparando para concretizar um sonho, é isso? Não, o sonho de alcançar os objetivos de todos os vitorianos é inerente a qualquer sócio Vitória. Eu não tive muita habilidade para jogar futebol e, portanto, não vestia a camisola de Vitória, portanto, quero conquistar. Sim, mas depois resta saber se ela é concretizável ou não. A partir do momento em que achou que era concretizável, qual foi esse momento? Abel, eu tenho uma experiência de Vitória, que realmente de 6 anos, 7 ainda como Presidente da Assembleia Geral da SAD, uma experiência onde aprendi muito, onde conheci muita gente. Gente hoje influente no mundo do futebol português, na Liga, na Federação, alguns contactos também lá fora, que me foram acrescentando valor. A pós-graduação que eu tenho em Organização e Gestão do Futebol Profissional, lançada pela Liga, como disse bem, porque o modelo associativo transformou-se neste modelo societário e é necessário que os dirigentes hoje estejam preparados para esta nova realidade. Isto hoje é uma empresa. O Vitória tem uma sociedade esportiva e que tem que ser gerida com bons profissionais, com gente preparada. E, portanto, eu estou preparado. Este currículo que tenho pode dar a confiança aos vitorianos nesta altura de escolherem aquele que querem como o seu timoneiro. E, portanto, foi isso que foi sendo trabalhado. Agora, parece-me que ninguém quis este problema que temos. Foi sendo trabalhado no último ano, é isso que está a dizer? Para responder mais diretamente à minha questão. Sim, trabalhado porque percebi que realmente se eu na Assembleia Geral de Setembro, como sabe bem o Abel, cheguei Portanto, lá... esta é uma decisão antecipada, Daniel Rodrigues. Significa que em 2021 seria candidato? Tinha que me disponibilizar para o Vitória, obviamente. Se eu tenho uma posição, por exemplo, na Assembleia Geral do clube, em setembro, em que digo que o caminho não é aquele, que defendia outro caminho... Tem que apontar outro.
tenho que assumir como uma alternativa no clube. E foi isso que aconteceu. E, portanto, nesta admissão, como disse, nós estamos prontos, estamos cá, estamos de peito aberto, convictos desde a primeira hora, como sabe, firmes nas nossas convicções. E o processo teve que ser acelerado foi na escolha e encontrar os melhores elementos para construir uma equipa forte, com capacidade, uma equipa conhecida também de todos, pessoas que estão envolvidas no Vitória e na sociedade vitóriense, que conheçam, acima de tudo, o habitat natural dos vitorianos. Isso é muito importante. Não vale a pena falarmos aqui de paixão e de conhecimento de Vitória e depois não temos o nosso papel no próprio Vitória. Nós temos que ser, quando gostamos de uma coisa, temos que acompanhar, temos que ajudar, temos que ter intervenção. E foi isso que nos últimos tempos vocês viram e conhecem, os vitorianos conhecem-me bem e, portanto, estou aqui preparado. Não é segredo para ninguém que durante muito tempo foi um acérrimo defensor da gestão protagonizada por Júlio Mendes. Há cerca de um ano a esta parte entrou em ruptura com o atual presidente de Missionário. Porquê? Abel, como sabem, em 2012, numa altura difícil, disse presente ao lado do engenheiro Júlio Mendes, que fez um trabalho fantástico naquele primeiro mandato. Orgulho-me muito de ter feito parte desse processo, desse projeto. Orgulho-me de ter erguido uma taça de Portugal enquanto dirigente. Orgulho-me dos feitos alcançados e da gestão eficiente e responsável naquele primeiro mandato. Estamos a falar de 2012 a 2015. Depois, no segundo mandato, onde as coisas estavam mais calmas em termos financeiros, eu acho que faltou dar o tal salto, o tal passo seguinte, que era apostar mais na competência, na capacidade das pessoas para podermos acompanhar os nossos adversários neste mundo cada vez mais competitivo das sociedades esportivas. E eu acho que aí foi um clique. Era preciso delegar, é preciso que as pessoas sentissem um compromisso. Toda a equipa, quando falo dos órgãos sociais, os órgãos sociais começaram a ser isolados, começaram a não ter o seu papel no Vitória. Eu lembro-me, em 2012, 2013, os órgãos sociais reuniam quase todos os meses. Os elementos marcavam uma reunião das 6 para as 9 da noite, toda a gente aparecia. Havia um compromisso, havia solidariedade entre os órgãos sociais, toda a gente estava a caminhar para o mesmo rumo. E a partir aí de 2016, 2017, começou-se a perceber, e os vitorianos perceberam, uma governação mais fechada, mais autista, em que se ouvia pouco aquilo que estava à volta. E eu fui sempre daqueles que, olhos nos olhos, dentro da estrutura, porque é assim que tem que ser. Eu sou uma pessoa responsável. Lá dentro disse sempre. Apontei as falhas, apontei os méritos, dei os parabéns, mas chamei a atenção para as coisas que estavam a correr mal. E dentro de casa, sempre. Agora, quando nós chamamos a atenção uma vez, duas, aliás, a Assembleia de Setembro, se recorda aquela frase que eu disse, fiz muitas perguntas e fiquei sem muitas respostas durante muito tempo. E isso, como sabe, eu no Vitória... A partir dessa determinada altura de que está a falar, entendeu que o clube passou a ser gerido por um homem só. Eu creio que foi essa a sua expressão na Assembleia Geral. Sim. E uma instituição como a Vitória não pode ser gerida por um homem só. O Vitória que eu quero é um Vitória à Vitória, um Vitória de todos e com todos. É isto que eu quero. E todos a participarem neste projeto. O sucesso de um projeto como a Vitória, que eu pretendo, é um sucesso que vem da capacidade e competência e do envolvimento de todos. Não só dos órgãos sociais, mas também o envolvimento dos sócios na tomada de decisão. Por isso é que eu defendo uma gestão mais transparente, mais clara, envolvendo mais os sócios na decisão. Quando nós envolvemos os sócios na decisão, é muito mais confortável até para quem decide. E, portanto, é isto que eu pretendo para o Vitória do futuro. Entretanto, demitiu-se do cargo que ocupava de vice-presidente da Assembleia Geral do clube, mas não se demitiu do cargo de presidente da Assembleia Geral da SAD, que ainda mantém hoje. Porquê? Obrigado, Abel, por colocar essa questão, porque há quem diga, então, mas ele estava nos órgãos sociais, depois saiu, mas manteve-se na SAD. Como sabem, naquela Assembleia Geral de Setembro, o que é que estava em discussão? Ponto número 2, dar poder aos sócios para que estes pudessem ser ouvidos numa alteração estatutária da SAD, ou seja, na sociedade desportiva onde nós somos acionistas do Vitória. Nós, os vitorianos, muitos podem não ser acionistas da SAD, mas são indiretamente, porque são sócios de Vitória. E nós temos lá uma participação de 40%, certo? E, portanto, nessa altura estava o ponto número 2, era esse, e o ponto número 3 era uma desblindagem dos estatutos, certo? Estamos em sintonia, era isto que estava a ser discutido. Como sabem, na minha intervenção que fiz nessa Assembleia, foi primeiro chamar a atenção para a forma como o processo estava a ser conduzido. Nós estávamos a vir de férias em agosto e era uma Assembleia Geral em setembro. Antes, uns dias, na comunicação social, começou-se a falar de milhões e que tínhamos que mudar o paradigma e que só mudando o paradigma do Vitória, havendo uma desblindagem, é que entravam milhões. Eu pergunto, de quem eram os milhões? Quem era o investidor? Como é que eu ia fazer?
são perguntas que não haviam respostas. Mais, os órgãos sociais, os próprios órgãos sociais não tinham sido ouvidos. A minha intervenção nessa Assembleia foi essa. Como é que é possível trazer aqui um assunto deste de tamanha importância sem ouvir os órgãos sociais? Os órgãos sociais foram ouvidos na quinta-feira, 2 dias antes, no jantar. Isto não é assim que se tratam estes temas. Como disse ainda há bocado, sou coerente. Envolver as pessoas na decisão. Ser claro. Dizer ao que vamos. E, portanto, nessa Assembleia aconteceu o que aconteceu. As pessoas não perceberam o que estava ali a ser discutido e deram um passo atrás. Deram um passo atrás e chumbaram o próprio ponto número 2. Como sabe, o ponto número 2 era para dar um direito aos sócios. Ou seja, E ao chumbarem acabaram por legitimar uma eventual decisão da direção. Ora está, Abel. Juridicamente deram poderes ao Presidente da Direção para, no âmbito da SAD, fazer a desblindagem que queria. Será que isto foi premeditado? A minha intervenção nessa Assembleia, e vocês podem, acho que há uma gravação dessa Assembleia, eu disse nunca, mas nunca, nas costas dos sócios, nós podemos fazer uma alteração destas. Nunca, mas nunca. E por isso corríamos. E, portanto, é essa a razão para se ter mantido. Corríamos o risco, Abel, de o Presidente da Direção, legitimado em função dessa Assembleia, numa Assembleia Geral da SAD, pedir uma desblindagem dos estatutos. E ela seria aprovada ou não, e os vitorianos não tinham mais palavra a dizer. E nunca houve essa tentativa? Porque eu estava lá. Acha? Porque eu fiquei lá. Acha que foi por isso? Eu fiquei lá pelos vitorianos, até ao fim. Como sabe o Presidente da Assembleia Geral da SAD, o clube, naquele estádio, funciona. Quem joga lá é Vitória Sport Clube de Futebol SAD, é quem comanda. E eu, como Presidente da Assembleia Geral da SAD, fui afastado de todo o protocolo de Vitória. Deixei de ser convidado para tudo. Fui isolado, mas mantive-me calado a bem do Vitória. Portanto, está a dizer que ficou como garante dos sócios, neste caso. Obviamente. Fui eu o único garante dos sócios. E acredita que se tivesse demitido, a direção poderia eventualmente partir para essa tal decisão? Passados os dias da Assembleia Geral do Clube ou uma Assembleia Geral da SAD, e eu fui literalmente massacrado. Tentaram afastar-me. Contra tudo e contra todos eu mantive-me no cargo. Depois dessa Assembleia, vários jornalistas, colegas vossos, tentaram falar sobre essa Assembleia, queriam polémica, desculpem lá, queriam sangue. E eu, como Presidente da Assembleia Geral da SAD, o que é que eu disse na altura? A bem do Vitória não falo. E a bem do Vitória permaneci no cargo para impedir que alguma Assembleia fosse marcada durante este último ano. Agora não há esse perigo. Já marquei, enquanto Presidente da Assembleia Geral da SAD, para dia 30 de julho, a eleição da nova administração. Portanto, neste período não haverá alteração estatutária, até porque os órgãos de missionários, também no âmbito da SAD, também já renunciaram aos cargos. Portanto, os vitorianos estejam descansados, olhos nos olhos, estejam descansados. Fiquei pelos vitorianos. Até ao fim. Acredito que, nesta altura, não tem qualquer tipo de relação com os alimentos. As relações vão se esfriando, até depois no decorrer dessa Assembleia Geral da SAD, em que o Presidente de Vitória ditou para a ata um requerimento retirando a confiança ao sócio, ou neste caso à minha pessoa, para presidir a Assembleia Geral da SAD. Mas eu tenho a certeza que naquela Assembleia Geral do Clube, todos os sócios de Vitória, depois da minha intervenção, queriam que eu me mantivesse na SAD. Não estavam a perceber o que é que podia acontecer. Portanto, ali foi o Presidente de Vitória com uma espécie de retaliação sobre a intervenção do sócio Daniel Rodrigues na Assembleia Geral do Clube. E, portanto, eu não podia intimidar, enquanto sócio, enquanto vitoriano e com responsabilidade também no âmbito da SAD, de deixar ninguém para trás. E de fazer correr o risco que os vitorianos, naquela altura, naquela Assembleia, não tiveram bem consciência daquilo que estava a passar. Daniel Rodrigues, nós vamos, obviamente, daqui a pouco começar a explanar alguns daqueles que são os pilares fundamentais do seu projeto e creio que será transversal a todos os candidatos. Vamos falar de futebol profissional, de formação, de património, mas antes disso quero colocar-lhe ainda uma questão relativamente ao legado que é deixado por esta direção. Nesta altura, acredito que terá, obviamente, uma informação do que se passa com o clube do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do clube, quer do ponto de vista da SAD. Está tranquilo relativamente a isso? Temos a ideia de como é que as coisas estão. As pessoas que estão na parte financeira da minha equipa estão a obter as informações e estão a preparar-se, não é? Porque daqui por meses a dias nós temos que assumir os destinos de Vitória. Eu preocupo-me, acima de tudo, como disse, o mercado que está aberto e o Vitória está pouco ativo no mercado. Nós somos um clube que é vendedor. Todos os orçamentos são deficitários na Primeira Liga. Vai ficar muito trabalho para quem vier a seguir? Esse é o meu receio, é que as pessoas que têm essa responsabilidade, que a têm na mão, principalmente a pasta de futebol, que desviem o foco daquilo que têm que fazer.
E, portanto, acima de tudo, muita responsabilidade é aquilo que eu peço a quem ainda está no Vitória, a gerir o destino de Vitória, que faça o melhor que puder, o melhor que souber, para que o Vitória possa concretizar alguns negócios neste mercado de verão que permitam que não corra riscos. E quer concretizar, desviar o foco para onde? Quem está a desviar o foco e para onde? Nós temos de ser claros, nós estamos numas eleições e, portanto, se as pessoas estiverem preocupadas com eleições ou quiserem realmente ter algum papel de intervenção, seja na retaguarda para beneficiar esta ou aquela candidatura e desviar o foco daquilo que tem que fazer, nós podemos ter um problema. Mas não quero... Está a sugerir que alguns elementos dos atuais órgãos sociais, nomeadamente da direção, estão afetos a alguma das outras candidaturas? Bela, a cidade é tão pequena, nós vemos tanta gente em todo lado, portanto, os vitorianos também sabem, basta olhar para os rostos, basta olhar para as equipas e perceber o posicionamento de alguns. Mas não quer concretizar? Bela, vamos falar do futuro, vamos falar dos temas, vamos tentar seguir em frente, ok? Vamos então falar do futebol profissional e da SAD, porque nós estamos aqui a falar de um ato eleitoral para eleger os órgãos sociais do clube, só que o paradigma do clube, e aqui sim é incontornável, o paradigma do clube obriga-nos, é irreversível esta questão, a falar de futebol profissional, porque o futebol profissional está afeto à SAD. E no que diz respeito à SAD, há aqui uma questão que eu gostaria de colocar imediatamente e que tem a ver com a sua propalada relação de amizade com o acionista maioritário Mário Ferreira. No sábado, em Santo Turcato, ouvi o Daniel Rodrigues dizer que Mário Ferreira tem de ser acarinhado. Creio que foi esta a expressão utilizada. O que é que isso significa? Eu sei a palavra utilizada, acarinhado, o que eu acho é que nós temos um maior acionista no Vitória. E antes o Abel disse que agora o modelo mudou e que o futebol é no âmbito da SAD e parece que o clube não tem nada a ver com isto, que é isso que eu também critiquei, que íamos às Assembleias Gerais do clube e que não se podia falar da SAD nem do futebol. Atenção, mas tem. Obrigatoriamente, então se nós somos acionistas, com 40%, se o nosso presidente, eu, a partir de 20 de julho, se representar os vitorianos, tenho que no âmbito da SAD, daquela empresa, desenvolver uma atividade, mas tenho que prestar contas, porque eu tenho um mandato que é dos vitorianos, não é de outros. Está a assumir o compromisso de prestar essas contas nas Assembleias Gerais do clube? Estou a assumir o compromisso desde já, que no ponto de ordem de trabalhos das Assembleias a partir de 20 de julho, tem que existir sempre um ponto que é a análise da situação da sociedade desportiva do qual nós somos acionistas. Claro que não vai contar tudo, não é? Não, mas temos de dizer o que é que andámos lá a fazer. Então presto contas do meu mandato a quem? A todo o Presidente do Vitória, como eu disse naquela Assembleia... Admito que há questões que são sigilosas, não é? A partir do momento em que tem um parceiro do outro lado que lhe pede sigilo... Sim, mas tem que se trazer às Assembleias do clube toda a atividade e mostrar, ser claros, ser transparente. Quando eu digo ser claro, transparente na gestão, é isto mesmo. É com factos concretos, com atos concretos que temos de fazer. Quanto à relação com o Mário Ferreira, nós percebemos também que o problema do Vitória neste momento é que se criou aqui uma clivagem entre Vitória, ou o Presidente do Vitória, ou elementos da direção, com o maior acionista. Isto é notório, é um facto. O que eu posso diferenciar-me dos meus adversários é isto, é que não há... Diria que é um género de paz podre que tem sido alimentado nos últimos anos. Obviamente. E, portanto, eu não conversei meia hora agora com o Mário Ferreira neste período eleitoral. O Mário Ferreira teve realmente o cuidado e bem de ouvir todos os candidatos. E bem, porque isso até significa que realmente não se pode dirigir o Vitória não falando com o maior acionista. A SAD que nós temos é esta, o maior acionista é este, não é outro. E o maior acionista, depois de 20 de julho, mantém-se. Ora, e o Presidente pode ser qualquer um dos três. Ora está. E, portanto, se a questão da boa relação do Mário Ferreira, com o Mário Ferreira é uma vantagem realmente, eu tenho essa vantagem. Porque eu não falei meia hora com ele. Há muito tempo que falo com o Mário Ferreira. E falo porque o Mário Ferreira veio para o Vitória e vive Vitória desde 2013, certo? E, portanto, enquanto fui dirigente, fui falando com o Mário Ferreira, percebo o seu pensamento, sei qual é a sua ambição. Agora, a partir de uma certa altura, as pessoas foram-se afastando. Houve um interesse da entrada de um investidor diferente do Mário Ferreira. Houve um interesse. Aliás, a Assembleia Geral de Setembro estamos a tentar desblindar os estatutos para quem? Para o BMG. Sim, para um BMG, para um banco. Eu prefiro um acionista com o rosto, que vista a camisola de Vitória, que fala olhos nos olhos, que possa discutir com ele. E foi isto que foi fazer. Mas que tem de ser acarinhado. Tem que ser acarinhado, tem que haver confiança, tem que haver boa relação.
Ouça, os exemplos do Paris Saint-Germain, do Valência ou dos clubes ingleses. Mas, Daniel Rodrigues, do o ponto de investidor vista é maltratado prático, ou o investidor não tem que ter uma boa relação com o mas do maior ponto de investidor? vista prático, o que é que isso significa, o ser acarinhado? Envolvê-lo mais no projeto de Vitória. Envolvê-lo mais no projeto de Vitória. Dar-lhe possibilidade Se eu quero que você- decisória, é isso? Se eu quero que o Abel invista no meu negócio, eu tenho que o chamar para tomar decisões. Nós temos um investimento Para ajudar a tomar decisões. Não, imagina que eu tenho um investimento para fazer num jogador. O maior acionista, em vez de estar longe, estiver perto e se o envolver, se eu conseguir motivar, é isto que estas pessoas que têm vários, têm capacidade financeira, têm que ser envolvidos, entusiasmados a investir. Eles investem tanto neste negócio, aliás, o Mário Ferreira tem outros negócios em Portugal, e vamos tentar entusiasmá-lo a investir mais neste negócio. E ele tem parceiros e tem meios e tem contactos por esse mundo fora que pode canalizar para a Vitória. Isso é que eu espero que as pessoas percebam. E, portanto, é este. Numa altura que eu ouço falar de recompra, de pedir financiamento para comprar ações, o Abel é um vitoriano daqueles puros. Nós, neste momento, temos de ter o foco virado para quê? Para alavancar a atividade da Sociedade Desportiva de Vitória. Alavancar a ser mais competitivos. E agora vamos endividar para comprar ações? Eu pergunto. É que eu estive lá em 2012, numa altura em que tínhamos graves problemas financeiros, com vários empréstimos em cumprimento. E há sempre a questão de saber se Mário Ferreira quer vender ou não. Essa é a primeira. E o Mário Ferreira já disse muitas vezes que está disponível para o projeto de Vitória. E então vamos Abel, entrar... Abel, que saiba, e isso está em atas do Conselho de Administração, a última proposta foi de 8 milhões de euros. Exatamente. Já tem propostas de 10, Exatamente. já tem propostas de 15. Alguém agora parece que o Mário Ferreira que é o problema do Vitória. E não quis porque ele próprio Porque não quis ganhar tem a dinheiro do Vitória. intenção de investir mais e de E de se envolver no participar Vitória. mais, de se envolver mais. Veja os maiores investidores. Mas quando fala Daniel Rodrigues da intenção de Mário Ferreira, e ele próprio já admitiu isso, de se envolver mais e de financiar mais a própria SAD, isto significa o quê do ponto de vista prático? De que investimento é que estamos a falar? Pois, eu vou dar um exemplo. Nós temos um jogador, por exemplo, o último exemplo é o do Rafinha, em que nós tivemos que o vender, porque temos que vender, os orçamentos precisam disso mesmo, os do Vitória e dos outros clubes. Nós temos que ter capacidade para aguentar mais tempo, desportivamente, dos jogadores. E para aguentar mais tempo é preciso ter meios. Porque o Abel, se tiver dificuldades, tem que vender a sua casa, o seu carro e vende ao desbarato, certo? Vamos ao mercado e vendemos ao desbarato porque precisamos de dinheiro. Mas nós, se tivermos tempo para aguentar, se tivermos capacidade financeira para aguentar alguns negócios, nós conseguimos, desportivamente, utilizar o rendimento desses E como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Como? Sim. Como é que se faz isso através de Mário Ferreira? Através de Mário Ferreira com injeção de capitais próprios dele e de parceiros. Ouça, repare, hoje o futebol Abel... Vamos explicar melhor. Eu vou-te explicar o seguinte. Para adquirir percentagens de passos dos jogadores, é isso? Não, ouça. Hoje, como é que o mundo do futebol funciona? Você ou compra um atleta, tem meios e compra, ou partilha passes, ou tem a questão dos empréstimos, que é a última opção. E a existir a opção de empréstimo sempre com a opção de compra. Sempre. Nós não podemos promover um atleta e depois chegar ao final do ano e dizer mas se eu tivesse aqui uma opção de compra, o jogador até foi valorizado e até vale 10 milhões, eu tinha aqui uma opção de compra de 3 milhões e depois perdemos. Portanto, temos que garantir isso. Na questão da partilha de passos, se nós não tivermos muito dinheiro para investir, na partilha de passos. A partilha de passos nós temos que ter, e o Mário Ferreira está disponível, e por isso é que nós também já reunimos com pessoas, com os maiores players do futebol, nacional, em termos nacionais e internacionais, para conseguir esses contactos. É esta rede que é hoje em dia feita pelos clubes. Há exemplos disso. Se eu der agora 50 milhões de euros ao Abel para ir para o Vitória e estar à frente do Conselho de Administração, com 50 milhões de euros pode falhar. Certo? E, portanto, nós temos que ser criteriosos, conseguir os parceiros certos, para conseguir ter os atletas certos, que consigam beber deste espírito vitoriano, desta missão, destes valores que o Vitória tem. Isto é uma cultura enraizada. Nós temos uma cultura tática em Guimarães, temos uma cultura de valores, de sentimento vitoriano, e é esse o atleta que nós vamos tentar trazer para o Vitória. Uma pessoa, um atleta, atrás do atleta está um homem, está um contexto. E ele tem que sentir o Vitória e tem que perceber a dimensão do Vitória. Okay? E esses valores têm que ser transmitidos para esse atleta. Portanto, já concluímos que esta possibilidade de investimento, de um maior protagonismo ao nível do investimento de Mário Ferreira, não tem a ver com o aumento do capital social da SAD, até porque isso iria obrigar o clube a acompanhar, e nós certo? não estamos em condições disso. Não vale a pena andar aqui a vender, desculpem os vitorianos, vender banha da cobra. Não vamos vender. Eu estou aqui para falar a verdade. E se falo a verdade e sei aquilo que digo, é porque sei as pessoas e as conversas que tenho tido nos últimos tempos, com quem de direito. E, portanto, acreditem que é um projeto sustentado, credível e feito com os parceiros que existem nesta altura. Não são outros, são estes.
Já garantiu, por outro lado, que vai manter-se intransigente relativamente àquela questão que abordámos há pouco da desblindagem dos estatutos. Portanto, nunca permitirá que se levante o veto que o Vitória tem nesta altura. Abel, é preciso ter calma. O direito de veto, estamos a falar no direito de veto de nomear ou não os administradores. Isso não está em cima da mesa sequer neste momento. Como disse em setembro, aquela desblindagem estava a ser pedida, não era para o atual maior acionista. Não sei para quem era e com que intenções. Neste momento isto não está em cima da mesa. Agora, envolver mais o Mário Ferreira na administração da SAD, imagine que temos uma administração e ele quer indicar um outro administrador para acompanhar porque também se responsabiliza, Já porque é vamos uma chegar obrigação aí. dele. E, portanto, ouça, onde é que está o problema Já disso? vamos chegar aí, que essa é uma questão determinante também. Claro, obviamente. Então, se eu quero envolver o Abel neste negócio, o Abel faz parte da administração da minha empresa. Você está presente, ou tem alguém indicado por si, está presente, está envolvido, sabe as necessidades, pode se entusiasmar, pode acompanhar mais o investimento. É isso que eu quero. Consigo, Mário Ferreira vai ser mais acarinhado, volto à expressão, mas... Mais envolvido. A palavra certa, Abel, envolvido neste projeto. E passo a citá-lo uma vez mais, nunca tive dono, gosto de ser independente e não vou ser homem de mão de Mário Ferreira. Abel, os vitorianos e os vimaranenses, toda a gente me conhece. Eu sempre fui independente. As portas que abri em toda a minha vida foram abertas por mim. Ninguém me abriu porta nenhuma. Em tudo o que eu estive envolvido, na vida associativa e noutros campos, que eu sou um vimaranense conhecido muita gente pelo meu passado. Eu tenho um passado e tenho orgulho do meu passado. Só se fala de quem tem de falar, certo? E eu tenho orgulho. Portanto, ninguém me abriu portas nenhuma. Sempre fui independente. Montei o meu próprio escritório porque não queria trabalhar para ninguém. Hoje tenho a minha sociedade de advogados e fiz formação nesta área de desporto porque é uma área que eu gosto. E, portanto, que saibam bem que eu não tenho dor. Nunca tive dor na vida. Portanto, abertura, mas com limites. Não. Sempre como Presidente de Vitória, sempre como Presidente do Conselho de Administração, sempre lutando pela nossa independência, sempre lutando pela nossa identidade. Não vamos vender o Vitória a ninguém. A nossa alma nunca será vendida. Acabou de responder à pergunta que eu tinha para lhe fazer imediatamente a seguir. Se for eleito, vai ser Presidente também da SAD? Obviamente. Mas isso é sem sombra de dúvidas. Eu candidato-me a Presidente de Vitória para liderar os destinos do Conselho de Administração e com uma pasta de futebol na mão do Presidente do Conselho de Administração. Isso é a alma do Vitória Futebol, do Vitória Sport Clube Futebol SAD. E, portanto, nós temos que conduzir os destinos do Vitória nessa área. Essa é primordial. E quantos vice-presidentes integrarão o Conselho de Administração? Eu defendo, Abel, isto parece claro que o modelo hoje alternou. Nós estamos a candidatarmos ao clube e as pessoas que eu falo e falei de uma forma de integrar um projeto para o clube. No âmbito da SAD estamos a falar de pessoas que têm que ser profissionais. 24 sobre 24 horas, ao serviço de Vitória. E nessa área, na administração da SAD, nós vamos encontrar os melhores profissionais. Podem passar alguns desta atual equipa para a administração, mas nós vamos tentar encontrar. Mas isso também vai ser depois de uma conversa e de reuniões com o maior acionista que nós temos que nos entender, portanto, certo? Nem têm necessariamente que ser vitorianos, têm de ser competentes acima de tudo. Eu gostava que fossem vitorianos. Gostava que fossem as duas coisas, agora, não é? Portanto, o paradigma perfeito. Certo? Mas se nós contratarmos o Ronaldo para jogar a ponta de lança da nossa equipa, alguém vai perguntar se o Ronaldo é vitoriano? Claro, certo? E o Guedes provavelmente não o é. Não sei. Mas o que interessa é que ele marcou. O ótimo é que fosse gente da casa, gente que sentisse. E atenção, Guimarães tem gente muito válida em todas as áreas. Mário Ferreira tem nesta altura um representante no Conselho de Administração, poderá passar a ter dois? É isso que me sugeriu há pouco? Ele confia em mim. E, portanto, vamos tentar fazer o melhor negócio para o Vitória. Com este paradigma de que estamos a falar e, eventualmente, com as alterações que possam ser produzidas nos próximos tempos, do ponto de vista do futebol profissional, que aposta é que o Vitória pode fazer nos próximos anos? Nós temos de ter bem os pés bem assentos na terra e saber também do nosso posicionamento e do posicionamento da nossa concorrência. Nós temos que rapidamente assumir aqueles lugares da Liga Europa e daí para cima. O objetivo mínimo é sempre o quinto lugar. O Vitória não pode entrar no campeonato e pensar noutro lugar na tabela. É daí para cima. Mas para isso é preciso um longo caminho, percorrer um longo caminho. Uma aposta na formação, claramente. Mas uma aposta na formação este ano não dá resultados para o ano. Certo? Nós temos que ter um projeto sustentado e à frente desse projeto de formação eu defendo que tem que existir um diretor-geral, um diretor técnico que assuma essa formação. E o perfil dessa pessoa está encontrado. Alguém que tenha escola de formação e de clubes com dimensão. Alguém que tenha passado pela seleção nacional,
Nós temos que articular muito mais a nossa formação com a seleção nacional. Alguém que tenha currículo académico e alguém que tenha experiência das equipas B e sub-23. Diretor técnico na formação. Um diretor técnico que está em cima da pirâmide e que vai coordenar toda a formação. E vai criar o tal jogador à vitória. O jogador que consiga beber todos estes valores do Vitória e que consiga chegar ao patamar mais alto da formação e que esteja preparado para fazer parte das equipas principais de Vitória. Repare, Daniel Rodrigues, isso não é uma utopia, é porque eu ouço falar nisso há muitos anos. É uma ideia transversal a todos os candidatos. O ADN Vitória, isso não começa a ser uma utopia no futebol atual? Eu quando digo ADN Vitória, reparo numa coisa. Há jogadores que às vezes vêm jogar para o Vitória e não percebem bem a dimensão disto. E depois, quando chegam ao Vitória, esta pressão que nós queremos, e eu quero o estádio, e tem medidas em termos de associado, para encher cada vez mais o estádio, para criar esta pressão, o tal 12º jogador. Bel, eu dou-lhe um exemplo. Nós outro dia fomos campeões do polo aquático. Eu estava dentro daquele pavilhão, a olhar para aquela piscina. Era impossível aquela equipa adversária ganhar-nos. A pressão era enorme do lado da nossa bancada. E é esta alma do lado das bancadas, esta força que ninguém tem em Portugal, ou pelo menos nós somos um caso único, esta pressão que acompanha o Vitória, quer em casa, quer fora, isto tem que ser transposto para ser corporizado, tem que ser corporizado pelos atletas de Vitória. E por isso é que nós temos que perceber se a pessoa bebe destes valores. Alguém que anda na formação, os jovens da formação, eu defendo, e essa pessoa, nas conversas que fomos tendo, defende, todos os jogadores da formação têm que acompanhar mais o Vitória, ver os jogos de Vitória, sentir que o Vitória é diferente, para no dia certo, quando chegar lá, o estádio cheio, com a pressão dos vitorianos, tem que fazer tremer as pernas dos adversários, nunca as pernas dos nossos jogadores de Vitória. Fala, portanto, na figura de um diretor técnico para o setor da formação, mas acredito que terá também uma figura importante no esquema do futebol profissional. Vai continuar a manter o diretor desportivo? Abel, nós temos que... E estas eleições... Eu não estou a perguntar-lhe se vai manter certo. Flávio Meireles, estou a perguntar a figura do diretor desportivo. Abel, estas eleições, é como disse, é numa altura muito complicada. Nós temos profissionais no Vitória com muita capacidade e que estão neste momento a trabalhar e têm que ter o foco e a tranquilidade necessária para desempenhar bem o trabalho deles. E, portanto, começaste a discutir nomes de diretores esportivos, nomes de treinadores, nomes de alguns jogadores, não contem comigo até ao final da campanha. Por isso é que eu lhe estava a dizer que não queria discutir o nome de Flávio Meireles. Eu estou a discutir o conceito. E também é responsável. Eu estou a discutir o conceito. O conceito é que o diretor desportivo tem que estar mais envolvido no planeamento do futebol. Quando estamos a planear uma época, o diretor desportivo não pode servir só para levantar placas e apertar, dar apertos de mãos aos jogadores. Eu quero muito mais do que isso. Ou seja, vamos ser concretos. Nesta altura, o cargo de diretor desportivo no Vitória é esvaziado pelo vice-presidente da área de futebol. E eu quero um modelo diferente. É isso? Quero um modelo diferente. O presidente de Vitória irá, juntamente com o diretor desportivo e pessoas da área, com os players certos, levar a cabo um projeto desportivo de sucesso para o Vitória. Já agora, permita-me esta questão, não a coloquei há pouco, mas posso enquadrá-la agora. Estava a falar no planeamento da próxima temporada. Acredito, e creio que já o disse, que avaliza completamente a escolha de Ivo Vieira. Abel, eu gostei do discurso do Abel Vieira. Do Ivo? Do Ivo Vieira. Gostei do discurso porque é um discurso entusiasmante. É um discurso e defende um futebol ofensivo, um futebol bonito, e ele sabe os adeptos que tem. Ele sabe que ele também treinou aqui um clube ao lado e, portanto, percebe o que é este Vitória e esta dimensão do Vitória. E por isso eu fiquei contente com as primeiras palavras. E ele é o nosso treinador, ele é o nosso timoneiro na equipa de futebol profissional. Portanto, vamos acreditar, vamos-lhe dar os meios necessários para ele ter sucesso. Porque o sucesso dele é o sucesso dos vitorianos. Daniel Rodrigues, há sempre a tendência, e é natural, digamos que é histórica, dos sócios de Vitória, sobretudo eles, terem dados comparativos entre aquilo que o Vitória faz e o que faz o seu rival Sporting de Braga. E a verdade é que o Vitória tem ficado praticamente sempre atrás do Sporting de Braga nas últimas temporadas, exceção feita há 2 épocas, com Pedro Martins, e este ano ficou uma vantagem considerável, uma desvantagem considerável do rival Sporting de Braga. Que vitória é que vamos ter nesse sentido? A questão que eu lhe coloco é muito simples. É tentar fazer melhor com menos? É ser mais criterioso, mais eficiente, mais competitivo, e para isso é preciso trabalhar com os melhores. Porque o Vitória vai continuar a ter menos recursos que o Braga, isso é evidente, não é? Eu quero acreditar que teremos os meios necessários para lutar com os outros. E atenção, Abel, isto está a ser filmado, está a ser visto, as pessoas estão a ouvir. Eu não me quero comparar com esse rival. Esqueça isso. O Vitória tem que pensar por si e tem que lutar
por várias competições em Portugal. E também aquela ideia que nós temos sempre que se pergunta, vamos ser campeões? Não, vamos ser realistas, vamos pensar em ganhar mais vezes a Taça de Portugal. Vamos pensar em ganhar taças da Liga. São competições em que nós entramos. E campeão nacional, obviamente que todos nós queremos, mas queremos estar mais vezes presentes na Liga Europa, porque é necessário para o Vitória aceder àqueles meios financeiros que a Liga Europa permite. Isso é dinheiro que nos ajuda a desenvolver o nosso projeto. E de certo, como disse ainda há pouco, outros, que eu não quero falar, de certo tiveram acesso a mais meios durante mais tempo. Certo? E isso é que realmente deu alguma vantagem competitiva. Nós temos que realmente, rapidamente, chegar lá. É assim que nós temos de trabalhar. E, portanto, nós não podemos estar a trabalhar uma época para aceder às competições europeias, à Liga Europa, e depois, na hora H, chegamos lá e fracassamos. Não, quando chegamos lá, temos que chegar lá fortes. Ok? Com os players certos, com todo um envolvimento de várias pessoas que nos vão ajudar, certamente, a ser competitivos, mesmo aí, na Liga Europa. Na sessão de esclarecimento de Santo Turcato fiquei com a sensação de ter sugerido que a equipa principal, a equipa B e sub-23, que há aqui um exagero. Abel, isto tem sido discutido e eu como... Quem é que vai cair? Pelos contactos que tenho tido a nível nacional, esta competição sub-23 é recente e, portanto, ainda não podemos fazer um balanço do sucesso ou insucesso desta competição. Mas vamos olhar para a realidade do Vitória. Nós temos uma formação, como disse, e depois chegamos à altura da formação, temos duas equipas, sub-23 e equipa B. Factos são factos. Nós tivemos maior quantidade de jogadores dentro da mesma faixa etária, que a equipa B e sub-23 andam na mesma faixa etária, tivemos mais quantidade e eu não vi isso traduzir em mais qualidade. Eu não vi lançar jogadores na equipa principal. Nós fomos um modelo de sucesso em Portugal. Nós fomos um modelo de sucesso. Na dificuldade, num contexto de dificuldade, nós apostámos na prata da casa. Nós apostámos nos nossos jovens. Paulo Oliveira, Bernardo, Tiago Rodrigues, Ricardo Pereira, Marco... Tantos jogadores que nós lançámos. João Afonso, tantos jogadores que lançámos. E esse era um modelo exemplar. Havia jogadores da formação das tais chamadas equipas grandes que já os próprios empresários escolhiam o Vitória, porque sabiam que um miúdo com 18 ou 19 anos, se chegasse ao Vitória, em pouco tempo estava na equipa principal. E este modelo de sucesso foi perdido desde o momento em que nós tivemos mais meios e esquecemos este modelo e começámos a contratar por catálogo. Muitas vezes indo ao lado do Atlântico buscar jogadores que não tinham qualidade dos jogadores que nós tínhamos dentro de casa, da nossa formação. Portanto, o processo tem de ser revertido? Não, tem que haver uma mistura entre os jogadores da formação e depois o que formos buscar temos que apostar bem, ser criteriosos e buscar alguém que acrescente valor a este plantel. É assim que temos de trabalhar. Obviamente que eu não vou dizer que quem estava lá não tentou fazer isso, mas temos que acertar mais vezes. Mas tem para si a ideia de que a manutenção da equipa B, nesse sentido, é fundamental? Sim, a equipa B é fundamental. Portanto, a de sub-23 é que pode vir a ser sacrificada. É uma questão para ponderar, mas pode vir a ser sacrificada. É uma questão para ponderar, depois chegar lá, perceber. É outra coisa. Nós estamos em competição, as coisas estão organizadas para esta época, nós não podemos alterar nada, certo? Temos uma dificuldade também da equipa B, que vai jogar num escalão inferior e que rapidamente queremos trazer para a segunda Liga, porque é um palco da segunda Liga, um palco que dá traquejo, calo aos nossos jogadores. E, portanto, que rapidamente eles sejam na equipa B, na segunda Liga, e que possam ir à equipa principal. Esse modelo foi experimentado em Guimarães. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Jogadores que subiam e desciam entre a equipa B e a equipa principal. E, portanto, tenho pena que tenha sido perdido no meio de todo deste percurso. A Academia é uma outra ideia que parece convergente. Já todos concluíram que o espaço está esgotado e ouvi Daniel Rodrigues preconizar um novo espaço só para o futebol profissional. É essa a sua ideia? Qual é o caminho, o objetivo e o sonho? É nós construirmos uma academia de raiz noutro local, onde seja a formação e as equipas profissionais. Porque isso só funciona como um todo. Ainda há pouco tive... É assim que funcionam os melhores clubes da Europa. Eu teria tive em Manchester. Congregado. Portanto, percebi, até porque tinha também uma pessoa amiga que estava à frente de Manchester dessa área, que agora até foi recrutado para Portugal, para um clube, porque apostaram na qualidade e foram buscar. Pagaram bem, mas foram buscar os melhores. Trazer o know-how de fora. E pude perceber que realmente é aquele modelo, mas ali houve alguém, um investidor, que pagou aquilo ao pormenor, de cima a baixo, para fazer o que há melhor no mundo, e fizeram. Nós temos de ser realistas. Nós, neste portanto, momento, será um erro desmembrar? Calma. Nós temos, eu conheço bem o que é que se faz melhor no mundo, e, portanto, este é o objetivo. É que seja tudo construído de raiz, mas nós temos que pensar que não temos capacidade neste momento financeira. Mas há uma coisa, nós temos, ainda há pouco, vimos a nossa academia,
a recolher realmente aquelas 5 estrelas, mas nós temos que perceber que, em termos de espaço físico, estamos limitados, está esgotado. Eu que vejo jogos da formação, só quem não vai ver jogos iniciados ou das escolinhas, que eu tive os meus filhos nas escolinhas de Vitória, nos Alfonsinhos, tive nas modalidades, no judo, portanto conheço a realidade, conheço. Eu não posso, um pai, estar a assistir a um jogo da formação atrás de uma rede, sem condições nenhumas, ou estar numa bancada que não é coberta, e no tempo de chuva, ou querer ir a um bar e não ter. Não, nós temos estes problemas. E temos um problema de espaço. Repara, Abel, a equipa sub-23 já não tem sítio, não é? Junto do nosso complexo. Portanto, vamos numa primeira fase tentar que o futebol profissional, saindo, alivie a nossa academia. E que realmente a formação tinha muito mais condições. Portanto, não é o ideal, não é o projeto ideal, mas vamos é o projeto construindo. Abel, nós é como tudo na vida. Execuível nesta altura. Ora está, vamos construindo. Com o apoio da Câmara Municipal? Obviamente, aliás, outro dia na sessão da apresentação de cumprimento ao Sr. Presidente de Câmara, nós sabemos que a Câmara Municipal é um parceiro privilegiado do Vitória. Espero que também percebam, e penso que percebeu estas limitações e percebi que ele tinha consciência disso e que estaria disponível, à semelhança de outras câmaras municipais no país, que também apostam na formação. Atenção, nós não estamos na questão da SAD. Exatamente. Pensar bem nas escolinhas de formação de Vitória e nas modalidades. Ao aliviar no complexo ou na academia lá em cima, nós temos também mais espaço para as modalidades. As modalidades hoje precisam de espaços de treino, umas naves de treino, e nós temos que utilizar aquele espaço. Eu não defendo e que assustou muitos vitorianos, que é pegar na academia, vender todos aqueles terrenos para construir outros. Não, isso é impossível. Nem o PDM permite isso, nem nós queremos aquele espaço bonito da cidade com isso. Nem a Câmara Municipal, o Dr. Domingos Bragança não quer isso. Nem ele, nem qualquer político sensato quer isso. Agora, vamos realmente utilizar aqueles espaços para construir os equipamentos necessários para a escola de formação e para as modalidades. Eu não posso sacrificar mais um pai que paga a mensalidade numa das modalidades e depois às 10 da noite uma menina tem que treinar a 5, 6 km da cidade num pavilhão à noite. E isto, apostar na formação também das modalidades, é dar condições. Nós, como sabem, as modalidades, nós temos que envolver também mais as escolas, o desporto escolar, que em Portugal não é forte, mas que deveria ser, porque nem todos os meninos e meninas gostam de futebol. Certo? Então nós temos que promover a prática desportiva junto dos mais pequenos, junto das escolas, e que o Vitória aí consiga acarinhar e trazer também para o Vitória. Porque o Vitória é um clube eclético e é forte porque tem estas modalidades todas. Nós também vamos falar disso. Uma resposta muito telegráfica. Assim, à primeira vista, está a pensar na solução dos terrenos de Silvares? Se for possível. Como sabe, eu não estive. Era uma boa solução. Eu não estive nesta negociação e, portanto, não conheço o dossiê de perto. Sei que a Câmara adiantou também essas soluções. Vamos nos sentar depois do dia 20, vamos ver a melhor solução. Uma solução que nos conduza no futuro, ou uma solução que eu diga, escolhe-se aquele sítio, aqueles terrenos e que dê para construir tudo aquilo que nós pensamos, ok? Para não ficar limitado como foi desta vez. Muito certo? bem. Do ponto de vista do património, das instalações, das infraestruturas do clube, tem já muitas medidas anunciadas. Acredito que algumas delas são também bem medidas que todos os associados pretendem que sejam implementadas, nomeadamente, e vou situar-me em duas, no estádio, a substituição das cadeiras, parece-me que isso que é inevitável, e o prolongamento das coberturas, isso é que já é mais complicado. Sim, estamos a ter, aliás, já tive reuniões também com pessoas da área, pessoas que até também no projeto, e também uma que está aqui esquecida, que é a questão da bancada, onde está a claque. Como sabem, neste momento, as claques, os cantos da claque é abafado e que o som vai para trás. Eu gostaria de ter um prolongamento da bancada, um bocado à semelhança daquilo que existe em Liverpool ou no Borussia, uma bancada que venha quase até ao relvado, um patamar, como o Real Madrid tem as bancadas quase em escada. Isto porque eu quero que um adversário, um dia que marque um penalti ali contra o Vitória, quando olhar para a baliza, ele vai ter que tremer. Vai ver o Barroso da claque, vai ver outros homens da claque e vão tremer. E é isso que eu quero. Aquela força tem que se transparecer, tem que se transpor para dentro do campo. E eu acho que ali, por exemplo, essa solução seria uma boa solução para realmente criar mais pressão dentro do campo. Mas que aguentem os nossos. A questão da substituição das cadeiras, essa é mais pacífica? Pode ser futebol, eventualmente uma solução a curto prazo? Abel, hoje o futebol, este negócio, é entretenimento. E o marketing é isto, é acrescentar valor a esta relação de clube-cliente, clube-sócio, clube-empresas e clube-parceiros institucionais. Nós temos que criar uma boa experiência. Quem sai de casa, outro dia
O rapaz estava a dizer, eu tenho que pagar, a minha namorada também é sócia, que eu tenho que pagar as cotas, afinal não vai ao futebol e eu não posso ir ao futebol. Ok, ele então desafiou a namorada para ir ao futebol, para se fidelizar, para se tornar sócio. Mas a experiência de entrar num estádio tem que ser uma experiência positiva, como você quando vai a um restaurante, não é? Desde a entrada, desde ver se os copos estão sujos, se a comida está bem confeccionada, tudo isso é uma experiência, agradável ou não. E isto conta para fidelizar clientes, para fidelizar sócios. E, portanto, dentro do estádio... A expressão sujo adapta-se perfeitamente. Como? A expressão sujo adapta-se perfeitamente a esta questão que estamos a falar. Pronto, lá está. Quando vamos a um estádio em que chegamos e a cadeira está estragada, está suja, vou às casas de banho e elas não funcionam, vou ao bar e também não consigo realmente consumir naqueles poucos minutos que tenho, em que no intervalo as ativações dentro de campo também não são muito motivadoras, a experiência, lá está, o tal rapaz vem com a namorada embora e a namorada diz, para a semana não vimos ao futebol porque a experiência não foi boa. Eu não quero isso, eu quero proporcionar um bom espetáculo de entretenimento, que a relação seja positiva, a experiência seja positiva e que fidelize mais. Por isso é que também há uma estratégia agressiva na obtenção, no recrutamento, na fidelização de novos sócios. Um sócio hoje que paga, ou também um sócio outro dia, que pagou quase 2.000 e tal euros, porque pagou a família toda, não tem desconto nenhum. Quem adianta o dinheiro no início da época, ao Vitória, não tem desconto nenhum. Isso já não se utiliza em lado nenhum. São estratégias comerciais de empresas. E nós temos de estar na vanguarda, ser inovadores. Mais, o Abel, se arranjar um sócio, fidelizar esse sócio, o amigo, diz, não, tu vens comigo. Tu vais pagar, ele paga um ano de cotas, o Abel vai ser reconhecido esse esforço. Camisolas a preços mais acessíveis. Tudo. Ouça, há relação hoje em dia, empresa-cliente. O sócio de Vitória não é só, é este o espetáculo que há para oferecer e o senhor tem que aguentar e é isto que nós temos para oferecer. Não. Hoje o futebol moderno, este mundo de negócio, o tal futebol, a empresa, o tal clube empresa, é isto. Tratar bem as pessoas e proporcionar bons espetáculos. Que é assim que trazemos pessoas para os estádios e é assim que conseguimos fidelizar. O simpatizante tem que se tornar sócio e o sócio tem que se tornar um fã. O tal que compra merchandising, certo? É isso que nós temos que dar receitas. Mesmo no merchandising nós temos poucas linhas para as senhoras, para as meninas, nas modalidades. Não há linha de merchandising para as modalidades. Nem toda a gente gosta de futebol, temos que lembrar isso. E o Vitória tem centenas de atletas, centenas de famílias que gostam de outras modalidades de Vitória que não é o futebol. E portanto temos que pensar nisso. E linhas também low cost, a marca Vitória, que foi lançada mas depois desapareceu. Nos melhores clubes também da Europa tem isso, tem a marca própria. Se for a loja de Liverpool, tem a marca Liverpool. Se for a Barcelona, é a mesma coisa. Então tem que ter uma marca própria para que as pessoas, nós temos que perceber que estamos num concelho em que as pessoas não têm grandes recursos. É muito difícil comprar 2 camisolas, 2 fichos, são 140 euros. Agora comprei, fui à loja, tive o prazer de comprar e vestir a nova pele, mas nem toda a gente tem possibilidade. E portanto temos que ter uma outra linha, de um valor mais baixo, que os vitorianos possam vestir, que possam usar, e por isso é isto mesmo, uma estratégia agressiva na agregação de sócios e também incutir o ADN Vitória. O tal kit Nascer Vitória, nós vamos tentar oferecer na maternidade. Eu sou vitoriano também porque nasci ali em frente ao Estado, naquela clínica, e portanto, nascendo ali também não podia, tinha que ser vitoriano. Já estamos a caminhar para o final, isto passa num instante. É um relâmpago. É sempre pena. Falar do Vitória, nós falávamos a noite Depois ficávamos aqui, pois. E com a Bela, então? Modalidades. A sua estratégia passa por manter esta realidade de autonomia da maior parte delas? O mais importante, Abel, e depois nós vamos junto das secções, o que é mais importante e que eu sinto no quem está ligado às modalidades é que eles nunca percebem todos os anos que orçamento têm para esse ano. Nunca sabem quais são os valores, então não andam a bater a porta. Isto tem que acabar, eles têm que saber que há um orçamento. Eu até defendo uma revisão também em termos do protocolo, que o Vitória nas cotizações tenha maior receita, podemos canalizar para as modalidades. Porque as modalidades são o Vitória e nós temos que apostar mais e alocar mais meios às modalidades. É isso que quero. Porque lá está, como disse bem, ainda há bocado estamos a falar da questão de ter mais infraestruturas, espaços físicos para a formação, nós temos que ter mais meios. E portanto também vamos trabalhar nisso. E portanto quem está nas modalidades tem que perceber que tem o apoio de Vitória. E que os parceiros, hoje acontece muito que um parceiro de Vitória, um patrocinador, patrocina a modalidade e parece que está a patrocinar a modalidade e que o Presidente de Vitória nem sabe. Não é reconhecido o seu papel. Eu quero que os parceiros das modalidades sejam reconhecidos, em pleno estádio, que sejam reconhecidos o papel deles e que o Presidente do Vitória esteja mais próximo das modalidades, que os acompanhe mais vezes. O Presidente do Vitória e a sua direção têm que estar mais presentes nos jogos das modalidades e junto dos parceiros que apoiam. Não é aparecer agora, à última hora, agora é que se lembrar dos parceiros, toda a gente vai reunir com eles. Não, há parceiros que já ajudam as modalidades há muitos anos. E ajudam as modalidades e não querem apostar no futebol.
E, portanto, nós não podemos ter realidades distintas. Mas a maior aposta financeira por parte da direção vai continuar a residir no basquetebol e no voleibol? Porque são claramente as modalidades de maior projeção mediática. Onde nós temos títulos alcançados e temos projeção, mas se nós formarmos bem dentro de casa e podemos também chegar às equipas principais com os jogadores da casa e acrescentar valor sem ser irresponsáveis. Porque nós já percebemos que há clubes em Portugal que têm modalidades que pagam para ser campeões. É fácil. Quanto é que custa ser campeão? Custa 2 ou 3 milhões de euros. Isto era fácil. Se eu fosse responsável, dizia já isto. O basquete e o vôlei para o ano. Isso já aconteceu com o Vitória. Foi campeão nacional de voleibol, o problema veio depois. Pronto. E o Abel quer isso, os veteranos querem isso? Não. Vamos crescer de uma forma sustentada, com orçamentos equilibrados, com controle eficaz, mas acompanhá-los mais. E, portanto, perceber melhor as necessidades. Ouça, eu conheço as modalidades de Vitória. Conheço as modalidades de Vitória e eu sei que eles com pouco fazem muito. Vamos tentar apoiar mais para que eles possam conseguir alcançar mais títulos, mas acima de tudo, formar mais atletas. Formar mais atletas na nossa casa. O Vitória tem esse papel na cidade de Vimaranense. Tínhamos aqui muitos outros assuntos, mas também vamos ter mais algum tempo, vamos ter ainda o debate e algumas sessões de esclarecimento. Que análise faz às outras duas candidaturas, sendo certo que em Santurcato ouvi-o dizer uma coisa interessante, que mais à frente, adivinho que mais à frente pode haver um casamento de listas. Isso já foi comentado aqui nas outras entrevistas. Acho que não vale a pena criar mais polémicas. Saiu-lhe, foi? Não, acredito. Ou tinha alguma substância? Acredito que isso possa acontecer. Ainda mas acredita? Não quero falar mais dos adversários, até porque os conheço pouco no mundo do universo vitoriano. O papel deles não o conheço. Mas ainda acredita que isso possa acontecer? Vamos ver. Vamos esperar para o futuro. O que me parece evidente, Daniel Rodrigues, e é a última questão que lhe coloco, é que das eleições de 20 de julho devia sair, esta é a minha opinião, quem ganhasse devia sair legitimado de uma forma evidente, porque nós podemos estar aqui a correr o risco, e sobretudo no último ano, assistimos a uma grande discussão, especialmente nas redes sociais, dos 48 contra os 52, os 52 contra os 48, e a verdade é que com 3 candidaturas veio adensar-se a possibilidade de sair uma direção legitimada no próximo ato eleitoral por 40%, 45% dos votos. Era importante que quem ganhasse de uma forma folgada. Não, nós temos que acreditar em democracia, ganha quem tem mais votos e, portanto, quem... Não o assusta esta fratura entre o universo associativo vitoriano? Tem que haver respeito pelos resultados eleitorais. Depois, no final das eleições, aquelas urnas ficam novamente vazias. Ninguém tem 48, ninguém tem 51, ninguém tem 52. Esqueçam isso. Quem vencer as eleições, agora no dia 20, no dia a seguir, é presidente de todos os vitorianos. E mais, contarei com os elementos das outras listas. Sabe porquê? Porque eu vejo projetos e vejo ideias que são boas, são credíveis, são importantes para a Vitória. Vamos envolver. Tenho pena que as pessoas não se tivessem envolvido nos últimos 10 anos, quando foi constituída a SAD, quando tivemos dificuldades, quando agora foi na desblindagem dos estatutos, que havia alguém tinha que ter um papel ativo. Tenho pena que não tenham aparecido. Tenho pena que não tenham investido na SAD. Fala-se tanto que o capital esteve lá. No primeiro, no aumento de capital. Tenho pena. Podiam ter ajudado. Pessoas que agora dizem que têm tantos meios, podiam ter ajudado a Vitória. E, portanto, eu quero que as pessoas estejam mais presentes. E, portanto, vamos agarrar. No dia 21, aliás, eu, em termos de estatutos de Vitória, eu defendo, por exemplo, na questão do Conselho Vitoriano, eu defendo que o Conselho Vitoriano tem que ser eleito por método onde? Agora vamos 3 listas e, em função dos resultados, essas pessoas tinham elementos do Conselho Vitoriano. O Conselho Vitoriano quer uma consciência crítica. Eu não quero pessoas que vão para lá abanar com a cabeça, dizer à mãe. Não quero nada disso. Quero pessoas que eu possa, quando reunir com o Conselho Vitoriano, possa ouvir e estar ali a consciência crítica das várias fações. Não é várias fações no sentido de que as pessoas ficam acantonadas, mas várias sensibilidades, com pensamentos diferentes. Nós só ouvindo toda a gente podemos melhorar, podemos ser melhores, certo? Para terminar, porque já estamos a esgotar o tempo, 1 minuto para olhar para a Câmara e fazer um apelo aos sócios do Vitória. Eu peço aos vitorianos que acreditem em mim, que acreditem nesta equipa, que acreditem num Vitória à Vitória. Um Vitória com mais sentimento, um Vitória com mais paixão, um Vitória que se assemelhe, como eu digo, em campo, aquilo que nós somos nas bancadas. Eu espero que os vitorianos percebam que as pessoas certas estão na lista C. É uma lista, como a própria letra indica, uma lista de pessoas com coragem, com capacidade, com competência e com conhecimento. São pessoas
conhecidas na cidade permanense e, portanto, eu acredito que as pessoas vão apostar no projeto da lista C por um liderado, um vitória à vitória, um grande vitória à vitória, é isso que eu prevejo a partir do dia 20 de julho. Muito obrigado, Daniel Rodrigues. Esta foi a terceira e última entrevista aos candidatos à presidência do Vitória. Boa noite e fica desde já uma nota. Está garantido um debate conjunto entre as duas rádios de Guimarães, precisamente uma semana antes do ato eleitoral, um debate que vai ser organizado no estádio Dom Afonso Henriques. Boa noite.